Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, consegui botar a mesa para funcionar aqui. Foi. Bom, um outro exemplo, né? Isso daqui é uma foto de um laboratório, que é o seguinte, ó. Um outro exemplo de estudo de mecânica dos fluidos, né? Quando está se produzindo petróleo, normalmente vem gás, vem água junto. E aí existe um interesse na indústria, dentre outras coisas, né? De saber quanto de água que tem, de calcular a vazão de óleo que está sendo produzido num certo poço, numa certa zona de um reservatório. Então, isso daqui é um modelo em escala, né, de laboratório de um sistema típico de tubulação submarina. Então, você pode ter, por exemplo, um elemento desse aqui, né, uma subida para contornar algum obstáculo. Aqui tem algum outro, um trecho reto. Então, aqui o interesse é na simulação de escoamento multifásico. O que é o escoamento multifásico? Você tem dois fluidos diferentes, por exemplo, água e óleo, ou duas fases, eventualmente, né? Você pode ter óleo na fase líquida e óleo na fase gasosa. E isso é muito complicado de modelar, né? A modelagem disso, para vocês terem ideia, não existe nenhum. Existem muitos medidores de vazão de uma fase só, mas não existe nenhum medidor de vazão multifásico que funcione para qualquer padrão de escoamento, né? O que é o padrão de escoamento? A gente está vendo aqui embaixo. Então, quando você bombeia, por exemplo, água, óleo e gás, eles podem se agrupar de maneiras diferentes. E essas maneiras é que são os padrões de escoamento. Então, não existe um medidor de vazão multifásico que funcione em qualquer padrão de escoamento. Aqui está na horizontal, aqui está na vertical, né? Então, você tem gás no meio, líquido no espaço anular, aí você tem uma interface, né, por exemplo. Então, existe interesse de laboratório de estudar, né? De estudar esses padrões de escoamento, como é que se, sei lá, desenvolver equipamento, desenvolver metodologias para determinar quanto de óleo tem, quanto de água tem. Tá? Então, é um outro exemplo de aplicação de mecânica dos fluidos. Aqui, ó, a gente tem vários exemplos, né? Não sei se vocês já repararam as bolinhas de golfe, elas têm essas mocinhas assim, porque ela tem uma. Se a bola fosse lisa, ela iria. A força de arrasto nela seria menor. E o motivo para isso é um pouco complexo, né? Não dá para ficar falando disso agora, ainda mais na primeira aula do curso. Tem muito conceito que a gente não vai ver nem no final, na verdade, de MacFlu 1. Talvez só quem for fazer MacFlu 2 que vai conseguir entender com todos os detalhes, né? Por que essas moças aqui fazem com que a bolinha de golfe vá mais longe. Fala, Renan. Você falou que tem mais conteúdo complexo, mas só uma dúvida, não sei se estaria certo. O ar vai tentar frear, né? Esses buraquinhos dá uma turbulência na bola, ela consegue diminuir esse freio, vamos dizer assim, de uma Tem a forma ver muito com, resumida. tem a ver com induzir turbulência, mas tem a ver também com camada limite. Porque o descolamento da camada limite é aí que começa a ficar em coisas muito complicadas, né? Quando o escoamento contorna aqui a bola, você tem uma esteira aqui atrás, ó, turbulenta. Quando você induz a turbulência por essas bolinhas aqui, você faz com que aí vem outra questão, né? A camada limite, quando o escoamento é turbulento, a camada limite adere melhor à parede, ela não descola até aqui atrás, e aí essa esteira turbulenta fica menor. E aí essa esteira turbulenta tem uma pressão baixa. Por ela ter uma pressão baixa e a pressão aqui na frente ser muito alta, quanto maior for essa esteira turbulenta, maior é o ΔP, né? Ou seja, aqui você tem uma pressão muito alta
E aqui você tem uma região muito grande, uma área grande de pressão baixa. Isso para uma esfera lisa. Quando você induz a turbulência, o descolamento da camada limite vai mais para trás, aí você tem uma área menor. Aí você tem uma área menor aqui, ó, com relação a essa área grande aqui, ó, você tem uma área menor, porque o descolamento da camada limite foi retardado, né? Ele foi um pouquinho mais para trás aqui. E aí você tem essa área aqui menor com a pressão baixa. Enfim, então são vários conceitos aqui: descolamento de camada limite, a própria camada limite, ponto de estagnação, o próprio fato do descolamento da camada limite ser mais fácil, né, com o escoamento laminar. Então, tem a ver com turbulência, que é o que você falou, mas aí, a partir disso, tem um monte de outras coisas que faz com que você induzir a turbulência, você reduza o arrasto. Tá? Então, são coisas que, assim, talvez lá em McFlu, você é engenheiro mecânico, Renan? Não, engenharia de agronegócio. Ah, gerente de agronegócio. Pois é, então você não vai ver McFlu 2. Então, talvez a galera que continuar que vai pegar todos esses conceitos. Lá em McFlu 2 vocês veem, o pessoal, né, a engenharia mecânica vê a camada limite. Aí entende isso melhor. Mas, basicamente, é isso. Quer dizer, é uma área menor com uma pressão baixa, né? A pressão é a mesma, né? Mas quando você induz a turbulência, você faz com que a camada limite continue mais tempo ali coladinho, e aí o descolamento é mais atrás e tem uma área menor. É mais ou menos por essa linha aí, tá? Você está induzindo a turbulência. Na verdade, o que você falou de induzir turbulência é verdade. Mas aí vem um monte de outras coisas mais para frente, tá? Se ela fosse lisa, Entendi. ela não ia tão longe assim. É por isso que a bolinha assim ela vai mais longe, né? Tá? Com essas mocinhas ali. Uma outra questão interessante é a ponta do avião. Se vocês olharem os aviões comerciais, todos eles na ponta tem essa subidinha aqui, ó. Isso daqui existe, e se vocês olharem a natureza, né, isso é muito interessante, todas as aves que têm grandes asas, né, elas têm essa pontinha um pouquinho elevada. Isso acontece porque na ponta da asa, e isso é uma observação experimental, né? Claro que a modelagem também, se ela for bem feita, ela vai pegar isso, né? Mas o que a gente quer é que o escoamento se desenvolva, né, para trás ali, né? Contorne a asa e vá para trás. Mas aqui existe um vórtice parasita que ele sai daqui, contorna e vai empurrar a asa para baixo. Deixa eu ver se aqui nessa modelagem aqui isso aparece. Deixa eu dar um zoom aqui. Talvez a gente veja aqui o bloqueio, né? O efeito do bloqueio. Não sei se está muito bem visível aqui. Mas aqui tem também, né? Na ponta da asa tem isso também, mas o motivo é porque foi observado esse vórtice parasita aqui, né? Que na verdade ele não faz o que naturalmente a gente esperasse que faria, né? Que é ir para trás. Ele sobe e desce aqui. Então isso é um bloqueio físico mesmo. É justamente para quebrar isso daqui, ó. E a natureza, muito sábia, né? As aves têm esse recurso também, né? Tá? De bloquear esse vórtice parasita, porque na ponta da asa das grandes aves, né? Que tem asas que têm grandes envergaduras, elas têm esse mecanismo. Quer dizer, um avião, o que acontece? Você pode conviver com isso, você não precisa ter essa ponta, eu acho que em inglês chama tip wing, né? A ponta da asa, se eu não me engano. Não sei se tem alguma outra nomenclatura. Mas você pode conviver com esse problema fazendo uma asa maior, certo? Você poderia fazer uma asa aqui maior, que aí compensaria, né? E a asa reta, que compensaria esse efeito. Ou então você faz uma asa menor e só levanta aqui, ó. E só levanta a ponta aqui, que a asa não precisa ser tão grande, né? Você não precisa gastar tanto material, tanta manutenção e tudo mais. Então é uma outra, enfim, um exemplozinho aí de otimização que vem lá da mecânica dos fluidos, né? Ah, sim, aqui tem uma visualização ó, desse vórtice parasita, né? Então isso daqui é um experimento mesmo, né? Alguma forma experimental de visualizar o escoamento, né? Então a gente vê aqui
Eu acho que está com pouco contraste, né? Mas dá para ver aqui um vórtice parasita aqui, né? Que ele parece que ele desceu e subiu aqui, né? O contraste não está muito bom porque é branco, né? E a linha é branca. Mas a gente, de qualquer forma, aqui, ó, já vê um resquício aqui desse fenômeno, e aqui a gente não vê direito por causa do contraste, né? Tá? Mas enfim, uma outra aplicação muito interessante, né? E aí já entra numa coisa bem específica, que é o Lab on a Chip, né? Isso daqui nos anos 2000, talvez, né? 2000, 2010, eu ouvia mais falar nisso. Recentemente, eu não sei se ou eu não tenho lido muito mais artigo nessa área, ou realmente a pesquisa esfriou, mas isso daqui é o seguinte: você coloca num dispositivo microscópico um laboratório inteiro, por isso que é Lab on a Chip. Então, isso daqui é um exemplo, por exemplo, aqui, né, nessa parte aqui da figura, parece que ele está dando um exemplo de um sisteminha microfluídico, e aí isso é uma área da microfluídica, né, de um exame de sangue. Então, parece que o cara pinga aqui o sangue dele, passa por um sistema de filtragem, aí você tem os reagentes, um armazenamento aqui, aí tem uma parte que mistura, né? Então o sangue aqui mistura e passa por essa incubação aqui, ó. Não sei se vocês já viram, mas isso daqui é uma válvula de Tesla. Eu outro dia, por acaso, estava no YouTube e vi isso, né? Ela só permite o escoamento nessa direção aqui. O escoamento para trás tem tanta resistência, ele vai mais naturalmente para frente do que para trás. É uma maneira de você ter uma válvula unidirecional, né? Para o escoamento só ir numa direção. Isso não é exclusivo de microfluídica, isso daqui é usado em experimentos de macroescala também, mas é a maneira de não precisar colocar uma válvula, tá? Então o escoamento naturalmente não volta aqui, né? Ele só vem para frente. Aí aqui mistura eventualmente o sangue, né? Com esses reagentes aqui. Aqui é a incubação, né? Por onde a reação química vai acontecer. Aqui, eventualmente, há um sensor, né? Uma leitura de um sensor. Não sei se é para ler, sei lá, colesterol, seja lá o que for. E aí o dreno, né? E aí vai aqui para o descarte. Tá? Então, isso tudo está mostrando. E o que acontece? Né? Em microescala, as reações químicas elas são mais intensas. Então, eventualmente, você consegue fazer, por exemplo, um exame de sangue mais rápido, por exemplo. Né? Então, isso é uma das aplicações do que o pessoal chama de lab on a chip. E junto tem a microfluídica, né? Os fenômenos que a gente vai estudar em mecânica dos fluidos aqui no curso, muitas das vezes eles não valem nessa escala microscópica, né? Então tem uma linha de pesquisa também que o pessoal investe bastante, né? Que é justamente pegar todo o estudo de mecânica dos fluidos em macroescala e trazer para descrever parâmetros, né, coeficientes que funcionem em microescala. E aí permite o desenvolvimento de sensores em microescala. Né? Então aqui enfim, alguns outros exemplos, né? Então aqui é um misturador, aqui eventualmente você joga um reagente e aí vem para um outro lado, aqui mede, né? Eventualmente isso daqui é um sensor, né? Eventualmente aqui tem um sensor que mede alguma coisa, né? E aqui embaixo, sei lá, alguns outros tipos, né? Algumas outras aplicações. Tá? Então é uma aplicação aí, uma linha de pesquisa, né? De mecânica dos fluidos. Bom, a parte de segurança, né? Aqui não precisa nem falar muito, né? Aqui está o tamanho das pessoas, ó. Só a ordem de grandeza aqui do tamanho das pessoas e do tamanho da barragem. Então, a gente, em mecânica dos fluidos, isso a gente vai ver com detalhe, né? Como dimensionar uma barragem desse tipo aqui, por exemplo, né? Tá? Sistemas com abertura automática, então tem alguns exemplos na lista de exercícios que vocês vão ver, que a barragem abre automaticamente para compensar um nível e tudo mais, né? Então, tem essa parte de segurança, né? Certo? Então agora o que a gente vai fazer? Então vimos aí uma parte introdutória, genérica, né, bem geral, alguns exemplos de aplicação e tudo mais. E agora a gente vai começar de fato definindo o fluido, algumas características importantes, né, genéricas e enfim, mais genéricas mesmo, né? Tá?
Isso daqui é um esboço, o Leonardo da Vinci, né, lá no século XV, né, final, metade do século XV, começo do século XVI, ele já se intrigava bastante, né, com o escoamento de fluidos. Então ele desenhava. Eu já vi, eu não sei se foi o Leonardo da Vinci que estava desenvolvendo técnica para desenho de. Opa, apareceu alguma coisa aqui. Para desenho de cabelo humano. Não sei se foi o Leonardo da Vinci ou. Não sei se eu estou me confundindo. Mas para desenhar do cabelo, né? Ele tinha uma fascinação por desenhos realistas, né? E aí, você observar a turbulência, né, observar o escoamento, tem muito, não sei se tem muito ou se tem alguma relação, mas isso me fez essa ligação, né? Como é que ele fazia um cabelo realista? E a questão disso, ó, isso aqui é um escoamento e uma comporta aqui, né? Então, o que se desenvolve? Ele ficava meio fascinado, né? Então, você vê que tem talvez algumas similaridades, né, com desenho de turbulência, né, com fenômenos de escoamento turbulento e tudo mais, com desenho de cabelos, né, sei lá se isso tem alguma relação ou se ele observou alguma relação nisso, mas me veio à mente isso quando eu vi num desses documentários aí do Discovery, né. Então a gente tem aqui a água caindo no reservatório, ele ia lá, observava e tentava desenhar da maneira mais realista possível, né. Então, enfim, só algumas curiosidades aí que eu vi ao longo da vida e achei interessante, né. Bom, e aí a gente tem que definir fluido, né? Se a gente vai trabalhar com mecânica dos fluidos, a gente precisa definir fluido, de alguma forma, né? Então, alguém tem alguma... nós temos 26, 24 pessoas aí, alguém tem alguma sugestão de como se define fluido ou alguma grandeza física? Fluido, fica até engraçado, tudo que flui. Igual a água, o gás. Mas por que flui? Aí é que tá, tudo bem. Beleza, você tem razão. Mas por que flui? Qual é o... Você tem alguma em mente, assim, né? Alguma grandeza que ele não resista para fluir? Uma grandeza que ele não resista para fluir. Por que ele flui, né? Por que ele não fica Viscosidade, parado? professor. Oi? Viscosidade? Sim, está relacionado, né? A viscosidade está relacionado com a facilidade do fluido escoar, mas antes disso ainda, né? Tem alguma outra quantidade física que faça com que o fluido, por exemplo, né? Eu vou ajudar. Por que o fluido escoa e o sólido não? Devido a ligações atômicas. Exato. Exatamente. Mas Viscosidade? isso, a viscosidade. A Maria Clara tinha falado da viscosidade, mas na verdade a grandeza, né, o fenômeno, vamos dizer assim, associado é o cisalhamento. Essa é a palavra-chave do escoamento dos fluidos, é o cisalhamento, né? Então, o que é o cisalhamento? Você tem tensões normais, né, que geram forças normais, quando você está na mesma direção, né, da aplicação da força. E você tem o cisalhamento quando a tendência é justamente cisalhar, né? Uma carta de baralho, né? Quando você tem um baralho sobrepostos um sobre o outro, você empurra o primeiro, os demais vão cisalhando ali, né? É uma força que ela age perpendicular à área, né? Certo? Então, se você tem uma normal unitária, né, de área para cima e você aplica uma força perpendicular a essa normal unitária, você está cisalhando, né? Você cisalha um sólido, você cisalha um fluido. Mas o fluido, qual é a característica do fluido, né? Ele é uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada. Ela não resiste ao cisalhamento, certo? Então, o fenômeno, né, essa grandeza que eu queria que vocês falassem, é o cisalhamento. Ela não resiste ao cisalhamento. O fluido, o sólido, né? Então, por isso que todo período eu uso essa borrachinha aqui. Deixa eu me ligar aqui para eu me ver aqui. Essa borrachinha aqui, ó. Então, isso daqui é um sólido. Se eu cisalhar, olha só, eu cisalhei aqui, ó. Eu estou cisalhando, vocês não estão vendo, porque ele está resistindo. Se o que tivesse na minha mão fosse água, né, talvez vocês estejam vendo meu dedo mexendo um pouquinho. Mas se o que tivesse na minha mão fosse água, opa, alguém escreveu alguma coisa aqui. Tudo que consegue escoar. Pois é, isso aí, Marcelo. Mas, enfim, também, de novo, cai na questão do cisalhamento. Por que consegue escoar? Porque o fluido não resiste. Por que um sólido não escoa, né?
Então aí teve a palavra viscosidade, que a Maria Clara e alguma outra pessoa falou. O Marcelo falou que escoa, o Renan falou alguma coisa também em termos de escoamento, mas tudo passa pelo cisalhamento. Porque um sólido, ó, ele resiste. Eu estou cisalhando, talvez vocês não estejam vendo, né? Porque minha mão está parada, mas se fosse um fluido aqui no meio da minha mão, ele ia escoar, claro, né? Porque ele não está resistindo ao escoamento. Por que ao cisalhamento, né? Por que essa borracha está paradinha aqui na minha mão? Porque as moléculas dela aqui estão resistindo ao cisalhamento. E um fluido, ele se deforma continuamente. Então, são duas palavras aqui chave, né? Então, uma substância que se deforma continuamente quando cisalhada. Então, esse cisalhamento pode nem ser induzido, né? Se você largar um copo d'água, você não está induzindo o cisalhamento. Ele vai simplesmente escoar e ocupar o limite ali do recipiente que contém, né? Que o contém. A outra palavra chave aqui, ó, não importa quão pequena for a tensão de cisalhamento. Por quê? Se eu parasse a frase aqui, ó, se eu desse um ponto final aqui, esse cara aqui também seria um fluido, porque eu começo, ó, eu vou forçar bastante aqui, ó. Olha lá, ó, ele escoou, né? Ele se deformou, certo? Então, dependendo da força, eu consigo também fazer um sólido escoar. Se eu tiver uma placa metálica e cisalhar ela com muita força, ela escoa, eventualmente. Mas um fluido, não importa quão pequena for a tensão de cisalhamento, pode ser mínima, que ele vai se deformar. Então, aqui tem algumas palavras-chave, né, para diferenciar um sólido de um fluido. Porque, mesmo que seja muito pequenininha essa força, o fluido não resiste. E o sólido, como vocês veem com a borracha aqui, né, ela está resistindo. Tá? E aí existem, né, não tem só uma definição, tem outras maneiras, né? Colocando isso em outras palavras. Né? Uma substância que não resiste ao cisalhamento quando em repouso. Também é uma maneira de ver. Né? Então, aqui está em repouso. Ó. A borracha está em repouso, ela está resistindo ao cisalhamento. Um fluido, eu não consigo colocar um fluido em repouso que ele vai escoar aqui. Né? Então, o fluido é uma substância que não resiste ao cisalhamento quando em repouso. Não importa quão pequeno for a tensão de cisalhamento. Tá? Então, fluidos que se movem e se deformam continuamente. Então, fluidos se movem e se deformam continuamente sempre que uma tensão de cisalhamento é aplicada nele. Então, são várias maneiras. Então, você pode ver que sempre tem a palavra cisalhamento aqui, né? Porque se você pegar um fluido e aplicar uma força normal, ele eventualmente resiste, né? Ainda mais os fluidos incompressíveis, né? Então, se você botar água dentro de uma seringa e apertar, ele vai resistir, ele é um fluido incompressível. Se você botar o gás ali dentro, ele não resiste, mas a água resiste. Então, aí, a força normal, ela não tem muito sentido nessa definição, né? Mas o cisalhamento, ele faz muito sentido, porque você cisalha o fluido, ele não resiste, ele vai embora. Você pega um copo d'água, bota seu dedo ali em cima, e ele vai resistir. Então, tudo tem realmente a ver com escoamento, que vocês falaram, né? Com viscosidade. A gente vai definir viscosidade mais para frente. Mas está intimamente relacionado com cisalhamento, com a incapacidade da substância de reduzir, de resistir ao cisalhamento, não importa quão pequeno foi esse cisalhamento. Tá? Então, são palavras-chave na definição de fluido. Tá? Beleza? Aí uma maneira mais, vamos dizer assim, mais rigorosa, né, de fazer essa diferenciação, tá aqui. Então, a gente vai pegar aqui, ó, duas placas aqui, ó, a placa A e a placa B. Então a placa A se move, a placa B fica paradinha. E isso daqui, ó, por isso que eu fiz essa linhazinha aqui nessa borracha. Todo semestre eu uso ela. Então é como se eu tivesse com o meu dedão aqui, ó, o polegar parado embaixo, e o indicador, eu consigo movê-lo, né? Então eu vou tentar manter o dedão parado e cisalhar só em cima. Então isso daqui é que fisicamente está representando esse esquema aqui, tá? E no meio, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é estendendo essa definição de fluido, né? Com um exemplo, tá? E é esse esquema aqui, o exemplo, que é o do dedo que eu te mostrei aqui com a borracha no meio, tá? Então, aqui no meio, ó, pode ter um sólido, que no meu caso aqui, ó, é a borracha. E aí as linhas ali que vocês estão vendo, pode ser essa linha azul aqui, né? Ou pode ser o limite aqui do sólido também, o finalzinho dele aqui, tá? Ou um fluido. Se fosse um fluido, né? Pela nossa definição, ele ia escoar.
Ele não ia ficar paradinho ali, mas tudo bem, vamos imaginar que a gente consegue colocar aqui uma restrição para o fluido ficar paradinho ali no meio, tá? Só muito de engenharia é imaginação, né? Então vamos imaginar, vocês têm que me ajudar imaginando, né, com a imaginação de vocês, vamos imaginar que o fluido ficou paradinho ali no meio, tá? Que a gente, de alguma forma, colocou uma membrana, alguma coisa aqui para ele ficar ali quietinho, porque senão ele escoou ali e já era, acabou, né? Bom, aí o que a gente vai fazer? Aplicar uma força de cisalhamento, né? Lembra que no slide anterior a gente relacionou fluido, né? Ou a gente definiu essa substância em termos de cisalhamento, né? Em termos da força de cisalhamento. Então vamos cisalhar, né? Vamos ver, fazer uma coisa mais rigorosa, né? Em vez de ficar com palavras, vamos fazer uma coisa mais rigorosa. Então o que vai acontecer, né? Se eu cisalhar os dois e exercer uma força de cisalhamento, ambos vão se deformar. Você não vê, mas por menor que seja a força, né? Eu consigo aqui cisalhar essa borrachinha aqui, mesmo milimetricamente, nanometricamente, eu cisalho ela aqui. Vocês não tão, talvez vocês vejam um pouquinho melhor agora, se eu aumentar a força, né? Mas aí, ó, eu começo com uma força pequenininha, e por menor que seja, milimetricamente, e aí talvez a borracha seja um bom exemplo disso, né? Porque a gente consegue até exercer uma certa força aqui, e ela cisalha um pouquinho, mas ambos vão se deformar. Por menor que seja essa força, o fluido vai dar uma deformadinha aqui, né? E aí, para tempos subsequentes, né, olhem aqui para baixo, ó, depois a gente continua ali em cima, mas para tempos subsequentes, ó, a gente começou assim, né, sólido ou fluido. Aqui, o sólido ou fluido se deformam, mesmo que milimetricamente, é o que eu fiz aqui com a minha mão. No C ali, ó, no item C, o que ele está representando aqui? Ó? O sólido, ele não escoou mais, ele parou ali em algum certo limite, enquanto o fluido, ele continua. Aqui são tempos subsequentes, né? Aqui é o tempo T0, T1, T2, T3 e Tn lá para frente. O sólido, ele sempre ficou paradinho aqui, ó. O sólido é como se ele tivesse sempre, ele não resistiu. Essa força F é constante, né? Ela não foi aumentando. E o sólido ficou aqui quietinho na dele. Ó. Enquanto o fluido, né, então é como se eu estivesse pegando aqui, ó, uma força F, aplicando aqui, ó, e aí eu mantive essa força F aqui, eu não aumentei ela e o sólido ficou nessa configuração aqui. Ó. Tá? Ele ficou aqui quietinho nessa configuração. O fluido, se eu tivesse um fluido aqui no meio, ele não ia nunca resistir. É isso que é justamente, né? O fluido continua a se deformar enquanto a força for aplicada. Agora, só para a gente também manter um certo rigor aqui, né? Eu estou falando de sólidos na região elástica aqui, né? Lembra lá de mecânica dos sólidos? Que você tem uma região plástica. Então, eu não estou, a minha força não é capaz de passar do limite elástico desse sólido, certo? Eu solto aqui a força, ele volta, né? O limite elástico é isso. Você deforma, quando você solta, ele volta para a configuração original dele. Então, só para manter, claro que se eu estivesse comparando com sólido e essa força aqui fosse maior do que o limite elástico, ele ia se deformar, mas eventualmente ele entra aqui no encroamento, estricção, todas aquelas coisas que eu não me lembro mais direito de Maxwell. Mas, enfim, eu estou comparando essa força aqui nesse limite, né? Só até aqui, ó. Deixa eu dar um zoom ali. Certo? Só até esse limite A aqui, né? Só até o limite elástico. Eu não estou indo para cá, a força não está passando nesse limite. Só para a gente manter uma ordem, tá? E o fluido não, ele vai embora lá, ele continua se deformando, tá? Beleza? Então, enfim, só trazendo um pouquinho mais de rigor, né, dessa definição, tá? E aí, para fechar a aula, né, os próxima meia hora, 40 minutos aí para fechar, eu vou relembrar aqui a questão das unidades e dimensões, tá? Então, beleza, assim, tá certo com essa definição de fluido? Ficou alguma dúvida aí? Só para a gente fechar aí e passar para o próximo item aí. Da minha parte, por enquanto, não. Beleza, Renan? Então, tranquilo, né? Então, não tem maiores dificuldades, essa é a definição de um fluido. Ele não resiste ao cisalhamento, não importa quão pequeno for essa tensão de cisalhamento, tá? Bom, então, unidades e dimensões, né? A gente falou, definiu o fluido, falou, já falou algumas coisas
gerais aí no começo da aula, né? Definimos fluido, agora a gente vai fechar com essa parte de unidades e dimensões. Então, a gente vai ver os sistemas de unidades utilizados na engenharia, né? Antigamente, eu tentei pegar uma parte aqui de como que metro e quilo são definidos atualmente, mas é uma coisa que começou a embolar um pouco, assim, eu ia me enrolar todo aqui, eu tirei, eu só mostro aqui para vocês, que até 1960, o metro, né, o que era o padrão de metro? Era essa barra aqui, ó. Exatamente esse National Prototype Meter Bar aqui, que era o padrão internacional de metro, antigamente, né, antes do meados do século XIX, né, não existia padrão para metro, né, então a coisa era uma bagunça, eu vou falar um pouco disso aqui. E até relativamente recentemente, né, esse cara aqui, que era o metro, hoje em dia é alguma coisa em termos de átomo, distância, que, sei lá, enfim, eu não lembro direito. Eu cheguei a começar a pesquisar isso, mas achei que ia embolar mais do que simplificar, né? E o padrão de quilo, ele é até mais recente, né? Então, até 2 anos atrás, o padrão de quilo era essa massinha aqui, que está lá dentro do... eu acho que a sede é em Paris, se eu não me engano, né? Do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né? Então, você tem esse cara aqui até, você vê, recentemente, né, 2 anos atrás, o último ano antes da pandemia, né, ainda era esse cara aqui como padrão de peso. Então, hoje em dia, a coisa já está um pouco mais... Eu não, também, enfim, não, era mais por curiosidade, né, como é que é hoje feito a padronização de peso, né, já não é mais assim, tá? Beleza? Quem tiver interesse, tem lá o site do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que explica direitinho lá, né? Então, eu acabei não querendo perder muito tempo com isso. Achei que não fizesse muita... Isso aí, Luiz, está relacionado com a velocidade da luz, e o quilo também foi... Exatamente. Então, é alguma coisa com velocidade da luz, alguma coisa com elétron, sei lá, decaimento, não sei. É uma coisa que ficou um pouco... Então, aí primeiro tem isso, né? Primeiro tem a velocidade da luz, tudo bem, você relaciona. Mas aí depois a coisa não é tão simples assim, ela começa a entrar em coisa de átomo e tudo mais, né? No começo é realmente simples, mas eu não sei se um dos dois é simples e o outro é complicado. Aí eu falei, para não falar de nenhum dos dois, por que eu falo de um e não falo de outro, né? Aí não falei nenhum dos dois. Mas acho que também tem isso. Acho que esse lance da velocidade da luz talvez seja o segundo, cara. Que seja o padrão de segundo, né? Qual é o padrão de 1 segundo? Como é que seu relógio conta 1 segundo? O que faz essa padronização? É alguma coisa relacionada com a velocidade da luz. Então, tem essas questões, né? Enfim, mas para a gente aqui é mais curiosidade, né? Mais um recreio, assim, no meio da aula, né? Tá? Bom, para a gente aqui, né, o que é importante são as unidades e as dimensões, né? Que são usadas em engenharia. Então, a dimensão, ela caracteriza uma quantidade física. Então, por exemplo, a quantidade física de distância tem a sua dimensão de comprimento. A quantidade física de duração tem a sua dimensão tempo. A quantidade física de matéria é massa. Agora, vocês sabem qual é a quantidade física que a temperatura caracteriza? A gente tem essa dimensão temperatura. O que ela está caracterizando, né? Agitação dos átomos? A agitação das moléculas, né? Da verdade, né? O grau de agitação das moléculas, exatamente. Temperatura não existe, né? Na verdade, não é uma... A rigor, a gente deveria ter que ter uma medida de grau de agitação das moléculas, que é o que fisicamente existe, na verdade, né? Mas a consequência é a temperatura, então é exatamente isso. Ela mede o grau de agitação das moléculas ali do corpo. Então, se elas estão num grau de agitação maior, a temperatura é maior, e no grau de agitação menor, a temperatura é menor. Tá? Então, a gente tem as dimensões e a unidade, né? A unidade é o nome e a magnitude atribuída à dimensão. Então, aí a gente, enfim, metro, segundo, pé, né? Grama, quilo, Celsius, Fahrenheit, né? São as unidades. E a gente tem as dimensões primárias e as secundárias, né? Então, por exemplo, a dimensão primária, ela não precisa de nenhuma outra dimensão para ser feita, para ser construída, né? Então, a dimensão de tempo, por exemplo, ela só precisa de uma dimensão, tá? Só precisa da dimensão de tempo. Mas, por exemplo, velocidade,
ela precisa da dimensão de comprimento e de tempo. Então, é uma dimensão secundária. Tá? Então, as dimensões primárias são aquelas que não precisam de nenhuma outra, e a secundária precisa de duas ou mais, né? Pelo menos. Tá? Então, volume, por exemplo, é secundário, comprimento é primário, velocidade é secundário, tempo é primário, tá? Beleza? E aí, o que é interessante é que só 4 dimensões primárias são suficientes em termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor para descrever todas as outras. Então, você só precisa de massa, comprimento, tempo e temperatura, e tem autor que nem cita a temperatura, tem autor que fica só com massa, comprimento e tempo, para caracterizar, a rigor, temperatura também é, né? Então, por exemplo, condutividade térmica, capacidade térmica lá em Transcal, quando vocês chegarem em Transcal, né, em termodinâmica, quem já fez termo, né, sabe que tem grandezas que precisa da temperatura, né? Então, a rigor são 4 mesmo, né? Massa, comprimento, talvez em McFlu só 3, né? Só massa, comprimento e tempo. Mas se a gente for jogar para Transcal e termo, são 4, que ainda assim são poucas, né? A gente precisa só de dessas 4 dimensões aqui para construir todas as outras. E aí, alternativamente, a força pode ser substituída pela massa. E com isso, a gente tem os sistemas dimensionais MLT, se você usar massa como dimensão primária, ou FLT, se você usar força como dimensão primária. Eu vou resolver 2 exemplos aqui, rapidinho, só para vocês verem a diferença entre eles, né, entre essas 2 formas de escrever os problemas. Para a gente aqui no nosso curso, não vai ser muito importante essa diferenciação, mas é importante vocês saberem que isso existe, pelo menos verem isso alguma vez na vida, porque profissionalmente isso pode aparecer para vocês em algum momento. Tem uma parte de mecânica dos fluidos que se chama análise dimensional, que tem até relacionado com o que o Renan perguntou anteriormente, nessa questão da dimensão, do corpo do modelo, né? Você desenvolver um modelo escala e tudo mais. Então, lá em análise dimensional, é muito importante essa questão do MLT e do FLT, se você vai escrever um problema como força, como dimensão primária ou como massa. Então, de novo, né, para a gente aqui vai ficar uma coisa mais ilustrativa para vocês verem, pelo menos uma vez na vida, mas para os exercícios e exemplos que vocês vão resolver aqui, isso não faz muita diferença, tá? É importante vocês verem, porque elucida também uma confusão muito grande no sistema inglês de força e massa, né? Do libra-massa e o libra-força. Então, acho que talvez o mais importante para vocês aqui, nessa diferenciação de MLT e FLT, é, para quem ainda se confunde com isso, esclarecer isso, né? Tentar esclarecer isso, tá? E aí, ó, para resolução de problemas, né, de forma geral, primeiro você escolhe o sistema primário de dimensão, né, se é o MLT ou FLT. Então, aqui, de novo, para a gente, né, uma vez que você consiga diferenciar bem libra-massa de libra-força, você não precisa se preocupar muito com isso aqui no nosso curso. Mas, se não, é bom você prestar atenção para resolver esse problema, né? Tá? Aí você escolhe o sistema de unidades. Então, primeiro você resolve se você quer usar massa ou força como dimensão primária. Depois você escolhe o sistema de unidades. Aí você obtém as dimensões secundárias, então aí da massa, comprimento e tempo. Aí aqui faltou temperatura, né? Mas é porque isso daqui é eventualmente para um problema de mecânica dos fluidos, né? Mas se fosse de transferência de calor, você adiciona aqui a temperatura, né? Aí você obtém as dimensões secundárias, né? Velocidade, volume e tudo mais. E aí, de novo aqui, né? É importante a análise dimensional e no sistema inglês, né? Essa confusão que tem de libra-força e libra-massa, tá? Eu vou fazer um exemplozinho mais para frente, né? Então, antes vamos falar aqui do SI, que é, assim, ele realmente nasceu, né? O SI nasceu para acabar com a confusão que era antes, né? Talvez eu mude a ordem no futuro dessa aula e bote primeiro o sistema inglês, porque aí ele mostra a confusão e depois mostra o sistema que veio para resolver, porque realmente é isso, o SI nasceu para isso, né? Então, massa é quilo, comprimento metro, tempo segundo e força newton. Então, essas são as unidades no SI. A relação entre elas, né, entre grama, quilo, de metro, centímetro, de 10, né? Sei lá, um metro tem 100 centímetros, um metro tem 10 decímetros. Então, as coisas são muito mais diretas do que o pé e polegada, né? Porque
é um dozeavos do outro, né? Uma coisa mais complicada, né? E a própria definição de força na SI, né? É isso que eu estava falando, desse lance do FLT, do MLT, como a força é definida, né? O que é um newton? É a força necessária para acelerar uma massa de 1 kg a 1 metro por segundo. Ponto. Assim, é a relação 1 para 1, né? Então, 1 newton, se você pegar 1 kg metro por segundo ao quadrado, se você pegar esse conjunto aqui, 1 kg metro por segundo ao quadrado, você tem 1 newton. Tá? E não é assim no sistema inglês, a gente vai ver, né? Então, a relação é direta. 1 newton, se você escrever 1 n, é igual a 1 kg metro por segundo ao quadrado. É óbvio, né? É trivial, é tão simples que, né, não merece nem muito comentário, né? É uma coisa direta, foi feito assim justamente para simplificar a vida. Então você tem uma massa de 1 kg, acelerada a 1 metro por segundo ao quadrado, você precisa de 1 newton, ponto final, acabou. Aqui eu destaquei aqui o n minúsculo, porque a gente vai ver isso no último slide dessa aula, né? Quando você se refere à unidade, mesmo que seja de nome próprio, é minúsculo, tá? Então essa é a convenção, certo? Então 1 newton com n minúsculo porque é a unidade, tá? Quando você abrevia, aí se for nome próprio, aí você coloca maiúsculo aqui, tá? Por isso que aqui é minúsculo e aqui é maiúsculo. É a convenção. Bom, aí um exemplo, de novo, né, tão trivial dessa questão do FLT e do MLT, né? Para o SI, como as coisas são bem regularzinhas, fala, Renan. Você podia repetir, fazendo um favor, o Newton, maiúsculo, minúsculo? Fiquei meio perdido. É assim, ó, você tem uma unidade que vem de um nome próprio, que é o Newton, é o nome de uma pessoa. Se você escrever por extenso, você coloca minúsculo. Se você abreviar, você coloca maiúsculo. Essa é a Ah, regra, tá, entendeu? entendi. Então, por isso que aqui, quando eu escrevi o nome próprio aqui, ó, mas não é o nome dele, né? Eu não estou me referindo ao Newton, estou me referindo à unidade, um Newton, unidade de força, né? Um Newton como unidade de força, igual o Pascal, né? Minúsculo. Quando você abrevia, aí você coloca maiúsculo, tá? É Entendi. isso. Fala, João. Professor, já que está nesse assunto, eu queria saber, na sua prova, você falou que ela já corrige direto, né? Já sai a pontuação. Como é que você vai cobrar esse lance Não, isso não é cobrado, das não. Isso faz para a unidades? vida profissional de vocês. Ah, tá. Mas e lá, por exemplo, se precisar de vírgula e tal, quantas casas usa ou isso indifere lá no sistema? Isso indifere. Na verdade, vamos deixar para falar isso mais para frente. Ah, Porque beleza. acho que vai embolar muito. Deixa vocês fazerem o teste primeiro, se acostumar com o processo, com o Ok. sistema. Aí depois eu falo esse lance de casa decimal direitinho. Tá? Quando vocês fizerem o teste, acho que é melhor do que ficar ainda imaginando como é que é o sistema. Vocês a maioria talvez nem tenha aberto ainda, né? Não sabe como é que é. Então, depois que vocês entrarem lá e se acostumarem, eu falo esse lance aí. Tá? Beleza, obrigado. Valeu. Então, aqui fazer um exemplo aí do FLT e do MLT no SI, né? Então, ó, determinar o peso de um objeto cuja massa é de 1 kg pelo sistema dimensional MLT e FLT, ou seja, usando massa como dimensão primária ou força, né? Então, de novo, né, aqui, como no SI a coisa toda bem amarradinha, isso é intercambiável, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos começar com MLT. Então, qual é o peso, né? A força-peso é mg, né? A massa vezes a aceleração local da gravidade. Então, é 1 kg vezes... Deixa eu só botar uma vírgula aqui, que está errado aqui, né? 9, porque isso aqui veio de uma apresentação em inglês, né? Tá, pronto. Então, se eu usar o MLT, a massa como dimensão primária, ó, aqui é a massa, a aceleração da gravidade. Então, a força, 9,807 quilos, metro por segundo ao quadrado. Tá? Agora, vamos usar a força como dimensão primária. E aí a gente precisa escrever a massa em termos da força, né? Porque eu tenho 1 quilo, ele deu ali 1 quilo, na condição padrão. Então a gente usa a segunda lei de Newton lá, ó, desculpa. A massa é força sobre G. Então qual é a dimensão de massa? É força. Qual é a dimensão de G? Segundo ao quadrado por metro. Então, se eu usar força como dimensão primária, eu tenho que usar a massa, escrever a massa em termos da força lá, tá certo?
E a gente faz isso usando a segunda lei de Newton. Tá? Então, o quilo no FLT é Newton segundo ao quadrado por metro. Certo? Só aplicar a segunda lei de Newton, ó, força sobre G, tá? Então, ó, em vez de ter 1 quilo, eu tenho 1 Newton segundo ao quadrado por metro. E aí, se eu jogar isso aqui, ó, 1 Newton segundo ao quadrado por metro, vezes 9,807 metros por segundo ao quadrado, eu caio com 9,807 Newton, que vem a ser a mesma coisa, né? Aqui, ó. Que vem a ser a mesma coisa que eu obtive usando massa ou força aqui, ó. Tá? Então, o valor numérico, né, 1 quilo, pesa 9,807 km por segundo ao quadrado, que é igual a 9,807 Newton. Então, você pode fazer, no SI, a gente nem pensa muito na hora de fazer essa conversão aqui, né? Você indiscriminadamente bota lá 1 quilo, 1 metro por segundo ao quadrado e substitui aqui por Newton, porque você pode fazer isso. Tá certo fazer isso no SI, né? Isso acontece e funciona, e é isso mesmo. No SI é assim. Então é uma coisa meio trivial, talvez eu esteja falando aqui o óbvio, né, para vocês, mas é porque no sistema inglês a coisa não é bem assim, tá? Então aqui a gente faz isso desde lá do segundo grau, né, não sei como é que se chama agora, né, na minha época era segundo grau, de forma indiscriminada, porque funciona, porque dá certo, porque é assim mesmo, tá? Agora o sistema inglês é um pouco mais chato, né? Vamos analisar um pouco mais, mas não tem como esquecer, porque, por exemplo, você vai nos Estados Unidos ou uma empresa americana, é tudo no sistema inglês, apesar do padrão hoje em dia, né, internacional, seu SI, os caras lá culturalmente não largam o sistema inglês, né? Então o carro, eu acho que recentemente talvez o carro já tenha no mostrador um pequenininho 1 km por hora, mas tem o milha por hora também, né? Certo? Então você vai ter os dois lá, né? Então eles não largam o sistema inglês. Então é importante, tem muita empresa americana, tem muita coisa que é feita lá, então não tem muito como largar de mão, né, o sistema inglês. Então não tem uma relação lógica, né? Isso que eu estava falando, né? Talvez seja melhor começar pelo SI, porque historicamente é o que aconteceu, desculpa, o sistema inglês, né? E depois que foi feito o SI para acabar com a bagunça, né? Então, por exemplo, 12 polegadas tem um pé. Isso aí, Luiz. Então tá, o importado mostra os dois e feito nos Estados Unidos só em milha. Então, beleza, você vai para os Estados Unidos, não tem jeito, você tem que ficar convertendo na cabeça, né? Então, ó, 12 polegadas tem um pé. E uma milha tem 5.280 pés, e etc, né? E aí vai, né? Uma libra, ou libra-massa, né, ou libra, tem 0,45, 35, 92, deixa eu botar uma vírgula aqui. Aqui não é ponto, aqui é vírgula. Aqui é outro. Milha. Beleza. Só, desculpa aí, galera, só para se não esqueço, né? Essas coisas, essas pequenas coisas vão passando, período, falo depois arrumo e nunca arrumo. Né? Certo? E aí, por quê, né? Que relação é essa? Libra era o sistema de peso romano, né? Para você ver como é que o negócio, como é que os caras são aguerridos, né? Não largam o negócio lá do Império Romano e nego tá usando ainda, né? Então, Libra era o sistema de peso romano. E a milha, né? Qual a história da milha? Né? Era a distância de 1.000 passos. Né? Uma milha, como é que foi definido uma milha? 1.000 passos. Como cada passo possui 5 pés, se você der uma passada sua, quer dizer, um passo, né? Uma passada, na verdade, né? Talvez aqui seja melhor escrever passada, não sei. Porque seriam 2 passos, né? Você dá 2 passos e aí você tem 5 pés. Se você botar um pé atrás do outro, você vai ver que uma passada sua tem aproximadamente 5 pés. Olha só como é que o negócio é doido, né? Então, 1.000 passos, uma milha, tem 5.000 pés. Né? Qual é o passo e qual é o pé, né? Então, totalmente aleatório. Né? Então, os romanos, né, de novo eles, né, nego ainda agarrado com isso, né, gostavam de dividir tudo por 12. Então, por isso que 1/12 significa ânsia, né? E aí veio o int, né? A polegada, 1/12. Né? Então,
um pé, né, tem 12 polegadas, ou 1 polegada tem 1/12 do pé. Então, a coisa realmente, assim, é uma época que não tinha nenhum rigor com nada, né, com nomenclatura, com nada. Então, ficou. E aí ficou e os caras não querem largar disso, né? E aí tem coisa que veio por decreto, né? Então tem uma lenda, e eu coloquei aqui em preto, né, em negrito, lenda, porque não sei se isso é verdade, eu tirei de um livro de McFlu, mas deixei aqui como lenda, porque a gente não sabe, né? Que o Henrique I, que governou a Inglaterra no século XII, aí, né, começo do século XII, anunciou que uma jarda seria definida como a distância da ponta do seu nariz até o fim do polegar. Então é uma lenda, né? A gente não sabe se isso é verdade, mas ele chegou lá, esticou o polegar dele e falou: ó, essa distância aqui é uma jarda. E aí, no fim do século XVI, a rainha Elizabeth I decretou que 1 milha seria 8 furlong, enfim, que resulta em 5.280 pés, que aí substituiu os 5.000 pés. Fala, Luiz. Elas eram bagunçadas assim por conta da engenharia civil da época medieval. Porque eles faziam exatamente assim, tipo, a jarda seria a distância do nariz até o polegar, aí se media com pé, com passos, que era pro pessoal poder fazer casa. Como ninguém conseguia, não ia ter, tipo, a corda de 1 metro pra saber, o que eles faziam? Exato. Meu terreno vai ter 50 passos de largura por 20 de comprimento. E aí você via o aldeão pisando lá, tipo, passinho por passinho, marcava com os gravetos e falava, meu terreno é esse. Aí, como cada pessoa tinha um pé diferente, eram obviamente pessoas diferentes, a galera colocou que era medido pelo pé do rei, pelo nariz do rei, porque era a figura de referência da época. Exatamente. Para você ter pelo menos uma referência, né? Era ele, né? E aí o que acontece? Cada casa daquela época tinha um formato diferente, porque era medida de tudo diferente. Exato. Exatamente. É interessante, então é isso mesmo. Então você tinha que ter uma referência, a referência foi o rei, né? Então, enfim. Tiago, né? História, quando o sistema ainda era feudal, cada feudo tinha uma medida própria determinada pelo senhor feudal. A jarda era a medida do senhor feudal até o polegar. Então, é o que está dizendo aqui a lenda do rei, né? Talvez aí a jarda foi definido depois, sei lá, pelo do rei, né? Então, o Tiago está dizendo aqui que era do senhor feudal e aí, eventualmente, depois virou do rei. Por isso que o Luiz falou, né? Talvez para ter uma referência, né? De alguém, para não ser uma pessoa com um bração, né? com narigão, e o outro que tem um nariz pequenininho e o braço menor, a jarda é menor. Mas, enfim, nos Estados Unidos, acho que até o futebol americano, né? Eu sempre estou passando, assim, vejo lá o futebol americano, jarda, né? Acho que eles medem ali o campo, não sei se eu estou enganado, mas acho que é em jarda, né? O campo de futebol americano. Bom, mas aí a questão do peso também, né? Aí tinha pedra, cada local tinha sua pedra, né? E aí, em 1824, né? Só no século XIX, você vê, meu bisavô, ele eventualmente, né? Bisavô, tataravô, ainda não tinha, ainda viu um sistema de medição por pedra, né? Então não é uma coisa tão longe assim também, né? E aí algumas relações aí, né? Pé para metro, polegada para metro, né? Pé para polegada, enfim, aquilo que a gente já tinha falado, né? E de forma geral, o segundo, né? A unidade preferida de tempo na engenharia, tá? Aí vem essa questão da confusão, né? Da libra-massa com a libra-pé. A origem está na própria definição, né? Então, a unidade de força no sistema inglês é a libra-força, que é a força necessária para acelerar uma massa de 1 libra-massa a 32,174 pé por segundo ao quadrado, que é a aceleração local da gravidade. Eu já vi livro que define libra-força como a força necessária para acelerar uma massa de 1 libra-massa. Na verdade, aqui está até ao contrário, né? Fala, Renan. No caso de exercício, a gente usa mais o sistema inglês ou SI ou é escolha livre? Cara, o exercício você pode escolher para você praticar, né? Na prova, normalmente eu peço no SI, assim, eu não gosto muito do sistema inglês, não, eu acho meio,
sei lá, é uma confusão meio desnecessária, apesar de ser importante. Eu acho que para vocês, assim, na vida profissional de vocês, é porque na academia, né, em pesquisa, assim, para mim, né, meu caso específico, né, como a gente tem uma certa, vamos dizer assim, acho que na engenharia as coisas são um pouco mais urgentes, né? Na engenharia, eu digo assim, aplicada, né? Eu já vi lá tem um programa que passa no Discovery que eu gosto, né? Que é desastres aéreos, né? Então não é nada mórbido, eu sempre falo isso em todos os períodos, né? Que ele mostra uma análise de engenharia dos acidentes aéreos, é bem interessante, passa no National Geographic, na verdade. E ele faz essas análises do ponto de vista de engenharia. E teve um acidente, cara, que o problema é que o sistema de unidade de medida lá do avião, do tanque de combustível, era em libra e o cara pesou em quilo, ou o contrário, vice-versa, alguma coisa assim. Mas é claro que sempre, né, nunca é só uma causa, né? Além disso, estava com um problema no medidor lá de combustível. Então, enfim, todo acidente aéreo, né, até de carro, né, até o nosso acidente doméstico, nunca tem uma causa só, né? Sempre é a junção de várias causas. Mas uma das causas é que o cara colocou lá em libra e o medidor era em quilo, ou vice-versa, alguma coisa assim. No meio do voo, o combustível simplesmente acabou, né? O medidor lá não estava bom também. Então, acho assim, para uma aplicação, para um projeto de engenharia, eu acho que é importante para vocês terem um pouco mais rápido, né? Esse pensamento um pouco mais rápido. Eu confesso que eu paro um pouco para pensar, isso me embola na minha cabeça. Mas, como normalmente isso, sei lá, é um projeto de pesquisa que vai ser publicado, aí tem revisão, normalmente um projeto de pesquisa não é feito sozinho, não envolve vida de ninguém, né, na verdade. Se eu publicar um paper com um sistema trocado, alguém vai criticar e falar, olha, tá errado isso daí. Certo? Então, na minha vida profissional, eu não vou projetar, sei lá, um avião, entendeu? Então, assim, eu acho que a depender do que você for fazer, é importante você ter isso um pouco mais direto na cabeça. Eu confesso que eu tenho que parar, olhar, pensar, e me enrola um pouco, às vezes, com isso ainda, né? Mas, então, enfim, depende, cara. Se você quiser fazer para praticar os exercícios, é bom. É sempre bom, né? Mas, se não, também tudo bem. Eu acho que está quase tudo em SI. Eu não sei se tem algum sistema em inglês lá. Talvez eu tenha deixado algum de propósito, só para vocês fazerem uma vez ou outra. E justamente ter essa questão aí, né, da Libra Força, Libra Massa, tá certo? Mas na prova, normalmente vai ser no SI. Na vida profissional de vocês, eu sugiro que vocês façam alguns exercícios aí, só para ter. Eu trabalhei numa firma americana pô, eu lembro que o cara ficava de cabeça, ele fazia umas contas assim, não sei quantos, 1/12 de polegada, 1/48 de não sei o que, mais 32, 40, mais 16, 42 avos, e o cara fazia isso com uma agilidade, porque lá eles estão acostumados com isso, né? A conversão e tudo mais, eu tenho que pensar, eu tenho que escrever no papel, senão eu não consigo fazer isso de cabeça, assim, sinceramente. Então, eventualmente, é uma coisa mais assim. É importante fazer, mas é mais do que vocês vão fazer na vida, né? Para mim, para minha vida profissional, não faz muita diferença, não, sinceramente, assim. É mais importante para vocês. É uma responsabilidade mais de vocês, assim, praticar se isso for uma coisa do dia a dia, né? Se for uma coisa, sei lá, você vai projetar uma ponte, pô, você olha e reolha aquilo ali 3 vezes. Você não, né? O engenheiro civil, ou vocês, os engenheiros mecânicos, vão trabalhar num projeto de uma barragem. Pô, você tem que olhar aquilo ali 1000 vezes, né? Ter segurança do que você está fazendo. Eventualmente, se eu, algum dia, né, for fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou estudar isso igual um maluco, né, para não errar. Mas enquanto isso não é uma coisa para mim, eu sinceramente deixo isso um pouco de lado, assim, né? Mas o dia que isso for necessário para vocês têm que ter isso aí com bastante firmeza na cabeça, para não fazer besteira, né? Porque muita besteira é coisa simples, né? Tem muitas vezes uma conversão de unidade, né? Que ferra um projeto inteiro. Então, é mais a responsabilidade e a consciência de vocês, né? Certo? Na vida profissional de engenheiro de vocês. Aqui para o curso, a prova é SI normalmente, tá? E os exercícios pode ser que tenha alguma
algum sistema inglês aí, só para forçar vocês a fazerem alguma coisa disso em algum momento da vida, na faculdade ainda, né? Errar, né? Ter oportunidade de errar num exercício e não num projeto, tá? Quem faz Sim. estágio aí, né? Não sei Eu se tem... perguntei, que tem um livro aqui, de 475 exercícios, é tudo no sistema inglês, todas as unidades. Aonde? É um livro que eu tenho aqui, de Não, mecânica dos... sim, então, tem livro de mecânica dos sólidos que é só sistema inglês, tem livro de mecânica dos sólidos que é só sistema SI, o livro de McFlu do Fox e do White, ele divide lá, ó, esse aqui está no sistema inglês, acho que termo também, ele bota um Ezinho, tem um livro de termo que bota um Ezinho sempre que é problema no sistema inglês. Então isso acontece mesmo, o cara bota lá, ó, esse exercício está no sistema inglês. Que é para vocês se ligarem nisso, né? Então é importante. Eu só estou dizendo que, para mim, no curso, eu não me ligo muito nisso, assim, não me preocupo muito. Assim, normalmente eu deixo no SI, boto os dados no SI na prova, mas eu estou querendo dizer que para a vida profissional de vocês é importante que vocês saibam isso sim, tá? Mas os livros tem livro só no SI, tem livro só no sistema inglês, tá? Bom, então vamos falar aqui dessa questão, né? Então tudo começa, a gente começou essa discussão e essa conversa por causa disso, né? Porque a definição já começa complicada, né? Então aqui, ó, eu escrevi que a libra força é a força necessária para acelerar a massa de uma libra a 32,174 pés ao quadrado, mas a figura, se vocês olharem, é uma outra definição. É uma força necessária para acelerar a 1 pé por segundo ao quadrado a massa de 32,174 libra-massa. Tem autor que associa esse 32,174 com a aceleração local da gravidade, que é realmente o nosso 9,8 lá do SI, né? No sistema inglês é 32,174, tá? E tem autor que simplesmente não faz essa associação e diz que é uma massa de 32,174. Por quê 32,174? Tá arbitrário, tá lá. Tá? Se você preferir pensar como aceleração da gravidade, tudo bem. Então, ó, uma libra-força é uma libra-massa vezes 32,174 pé por segundo ao quadrado, ou 32,174 libra-massa vezes 1 pé por segundo ao quadrado. De qualquer forma, uma libra-força não é uma libra-massa pé por segundo ao quadrado. Uma libra-força é 32,174 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Lembra do SI que 1 newton é 1 km por segundo ao quadrado, mas aqui não é. Tem livro que usa um tal de GC, eu não gosto muito disso. Eu acho que adiciona uma complicação desnecessária na cabeça de vocês. Eu prefiro ficar com essa... Assim, a melhor definição que eu acho é essa que está escrita aqui, ó, que amarra, né, a aceleração local da gravidade, e você tem pelo menos um critério para saber que número é esse, né? Senão, se você disser que acelera de 1 pé por segundo ao quadrado uma massa de 32,174, que massa é essa? De onde que isso saiu, né? De onde que isso surgiu? Eu acho que fazendo essa associação aqui, ó, fica mais, sei lá, fisicamente mais aceitável, né? Mais palatável, né? Tá? Então, uma libra-força tem 32,174 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Tá? Então, enfim, arbitrário isso, né? E tem também o sistema britânico gravitacional, que talvez seja uma tentativa de acabar com essa confusão, definindo uma massa de 32,174 libra-massa como um slug. Por quê? Aí, uma libra-força é a força necessária para acelerar um slug, essa tal de unidade aí de massa, né? A gente tem quilo, tem libra e eles definiram lá o slug. Então, é a força necessária para acelerar uma massa de um slug a 1 pé por segundo ao quadrado. Aí a coisa fica 1 para 1. Né? Um slug pé por segundo ao quadrado tem uma libra-força. E aí você consegue fazer a relação 1 para 1, né? De massa, aceleração e peso, ou força. Né? E esse 1 slug tem 14,594 quilos. Tá? Certo? Então é uma maneira, talvez, eu imagino, né, que seja uma maneira de trazer um pouco menos de confusão no sistema inglês, é o sistema britânico gravitacional.
E aqui, ó, tem uma tabelinha, né? No sistema de unidades, força, massa e tempo, né? O F, não tem o comprimento aqui, né? Faltou, depois eu posso colocar. Mas aqui embaixo tem, nessa outra tabela maior, né? Então, no SI, força Newton, massa quilo, tempo segundo, no inglês, libra-força, né, de força, massa libra-massa, tempo segundo, e no britânico gravitacional, libra-força, slug e segundo, tá? Certo? Aqui, ó, voltando aqui no slide, ó, como a massa não é libra-massa, tem autor que nem usa libra-força para se referir a libra, né? Porque no sistema inglês, como você tem a libra-massa e a libra-força, você tem que especificar do que você está falando. Aqui não, como a massa é slug, você pode dizer libra, porque vai ficar direto, que é a força. Então aqui tem uma tabelinha, ó, fator de conversão do sistema britânico para o inglês e o SI. Então aceleração, né? Área, densidade, que é massa específica, na verdade, energia, tá? Então tudo aqui, todo fator que você tem que calcular. E aqui o inverso, do SI para o britânico ou inglês, tá? Então aqui massa... tem uma outra unidade de massa que eu não vou falar nesse milha aqui, né? Enfim, deixa isso para lá. Quilo, libra, massa, quilo, slug, né? E aqui libra, massa, quilo, slug, quilo, tá? Beleza? Então tem um monte de unidade aqui, né? Um monte de conversão, tá? Viscosidade, vazão volumétrica, temperatura, pressão, potência, né? Então é uma tabelinha aí resumida com tudo, né? De um para o outro e de outro para aqui. Tá? Aqui, ó, o mesmo exemplo que eu fiz do FLT, do MLT, é no sistema inglês. Então, ó, qual o peso de um objeto de massa 1 libra-massa no sistema inglês, né? Fazendo pelo FLT, usando força como dimensão primária, ou massa como dimensão primária, ó. Vamos começar aqui, a mesma coisa, né? No MLT, ó, massa como dimensão primária. Então, 1 libra-massa, ou 1 libra, né? E aí, porque aí é direto, né? 1 libra, a massa de 1 libra-massa, vezes a aceleração local da gravidade, né? Então, o peso de 32,174. Então, usando massa como dimensão primária, a gente tem 32, né? Uma força-peso, né? De 32,174 libra-massa, pé por segundo ao quadrado. Se a gente usar força como dimensão primária, a gente, de novo, né? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, fazia a relação, a segunda lei de Newton. Então, ó, a massa aqui, ó, força sobre G, mas a relação, lembra, né? A relação aqui não é direta, ó, né? 1 libra-força não é 1 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então, tem que levar isso em consideração lá, ó. Tá? 32,174. A libra-força, segundo ao quadrado, sobre 32,174 vezes pé. Então, 1 libra-massa tem 1 libra-força, segundo ao quadrado, sobre 32,174 pé, porque a definição de libra-força exige que esse termo esteja lá dentro. Se eu usar, então, a força como dimensão primária, ó, coloquei aqui, ó, substituí aqui, ó, 1 libra-força, segundo ao quadrado, sobre 32,174 pé. Essa é a massa de 1 libra-massa usando força como dimensão primária. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, pelo mesmo G aqui, né? Então, o peso de 1 libra-massa é 1 libra-força, que não é libra-massa pé por segundo ao quadrado. Entendeu? Então, daí que vem toda essa confusão. Às vezes você fala assim, 1 libra-massa pesa 1 libra-força. Tudo bem, isso é verdade. Mas 1 libra-massa não pesa 1 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então, é daí que vem, né, toda essa... Pela definição de libra-força, que surge essas... Se você chegar em libra-massa pé por segundo ao quadrado, você não pode jogar libra-força, igual a gente fez com Newton, por causa dessa definição no sistema inglês. E aí que o SI, né, corrige essas... tenta corrigir, não sei se eu diria aberração ou essas confusões, né, que existem, tá? Beleza? Então vocês têm que tomar cuidado. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na hora que estiver fazendo conta no sistema inglês, tá? Isso não, essa relação aqui não é 1 para 1, né? Tá? Então, a relação libra-massa pé por segundo ao quadrado é 1,32,174 da libra-força, tá? Por causa da definição. Se fosse o slug, isso funcionaria direto.
Isso a gente já falou. No SI, né, 1 kg pesa 9,807 newton, mais 1 libra-massa pesa 1 libra-força. Tá? E aí só algumas ordens de grandeza, né, quem for mais visual, né? O peso, uma maçã de 100 gramas pesa 1 newton, né, ou 1 newton tem aproximadamente 100 gramas, que é aproximadamente uma maçã, é uma brincadeirazinha com newton, né? 1 libra-força tem 1 libra-massa, que é aproximadamente 4 maçãs, só para ter mais ou menos uma ideia, né? 1 quilograma-força, né, é uma outra unidade de peso. 1 quilograma-força é o peso de 1 quilo no nível do mar. Então, 1 quilograma-força tem 9,807 newton. Isso daqui tem muito equipamento que usa, né, o quilograma-força como unidade, né? Então, se vocês verem, tem prensa que usa quilograma-força, então a relação é 9,807 newtons, tá? Beleza? Então aí são 10 maçãs, né? Mais ou menos. Bom, a massa é a mesma, enfim, algumas coisas, mas o peso muda, né? Então, só para enfatizar ainda mais essa questão de massa e peso, né? Aqui, ó, isso que eu estava falando lá do Newton, ó. Isso daqui são algumas convenções lá do Convenção Geral de Peso e Medida, né? Então, os nomes, ó, nomes são escritos sem letra maiúscula, mesmo que eles forem derivados de um nome próprio. E a abreviação é escrito com letra maiúscula se é derivado de um nome próprio. Foi aquilo que eu falei para vocês. Acho que o Renan tinha perguntado, né? E aí justamente aqui o Newton. Ó. Então, quando você quer escrever 1 Newton, você tem que escrever com letra minúscula. Na minha apresentação, como eu tirei de alguns livros que talvez não estavam seguidos, tem muita coisa em Pascal que está com letra maiúscula. Está errado, tá? Isso, quer dizer, é mais para vocês saberem. De novo, né? Acho que alguém perguntou de prova. Eu não daria errado se fosse isso. Mas é para vocês saberem que a convenção é essa. Se vocês forem participar de um congresso, alguma coisa assim, a pessoa pode implicar e falar, não, tá errado, a convenção é errada, tá? Então vocês têm que saber disso. Eu tento tomar cuidado, na medida do possível, quando eu escrevo um artigo, alguma coisa assim, eu tomo cuidado. Mas nas aulas algumas coisas passaram, de fato, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Então, assim, o nome completo de uma unidade vai para o plural, então 5 metros, né? Mas a abreviação não. Então, se você for escrever a abreviação de 5 metros, é 5M, né? Sem o S. Aí você também não pode escrever 5 metro, né? Enfim. Você não precisa botar um ponto, né? Na abreviação. Então, 5 metros aqui, ó, sem ponto. Tá? Mas no final, sim, né? Ponto final, ponto de parágrafo, tá? Beleza? Então, galera, era isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na minha parte, por enquanto, não. Tá, então a partir de amanhã, aquilo que eu falei, eu vou botar o link para vocês, eu estou disponível, amanhã eu vou estar aqui de 8 às 10, vou estar trabalhando, então se alguém tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem, mas fora disso também, não se restringam só ao horário de 8 às 10, não, eu posso estar de tarde eventualmente disponível, você manda uma mensagem, a gente pode marcar para dúvida conceitual comigo, tá? Então eu estou disponível para dúvida conceitual e o monitor para dúvida de exercício, certo? Qualquer coisa me procurem por e-mail, Classroom, eu mandei aí para vocês já o contato do monitor, tá? Eu já vou mandar as listas de todas as aulas, para quem quiser dar uma olhada aí. Beleza? Sim. Então tá bom, galera. Então vou fechar aqui a gravação, parar a apresentação. E até breve aí. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês.